911, operator 901, where's the emergency? 127 Brynmere. Okay, what's going on there? I'd like to order a pizza for delivery. Ma'am, you've reached 911. This is an emergency line. Large with half pepperoni, half mushroom. You know you've called 911. This is an emergency Do you line. know how long it'll be? Okay, ma'am, is everything okay over there? Do you have an emergency or not? Yes. And you're unable to talk because... Right. Is there someone in the room with you? Just say yes or no. Yes. Okay, it looks like I have an officer about a mile from your location. Are there any weapons in your house? No. Can you stay on the phone with me? No. See you soon. Thank you. A violência contra a mulher, ou a violência de gênero, ela abrange vários tipos de violações. A mais comum, que as pessoas costumam se importar mais, seria a violência física, né? Algo que chama a atenção das pessoas. Então, o estupro, o espancamento, a violência doméstica física, são manifestações da violência contra a mulher. Mas existem outros tipos, por exemplo, a violência verbal, que pode ser quando num relacionamento abusivo, o homem dirige palavras, frases, ou enfim, ideias de que a mulher é inferior, de que ela não vale nada, de que ela é uma prostituta. Existe também o assédio sexual e verbal no espaço público, né? As mulheres hoje não conseguem, hoje não, acho que é algo histórico, as mulheres não conseguem sair às ruas sem serem incomodadas, perseguidas, tocadas, ouvirem palavras de baixo calão, coisas que os homens gostariam de fazer com elas. É uma objetificação muito grande da mulher quando ela está no espaço público, enquanto que no espaço privado ela também sofre violência. E tem a violência que a gente chama de simbólica, por exemplo, que é a violência que é reproduzida na mídia, que é muito camuflada, que é uma violência sutil, mas que também tem efeitos bem perversos, né? Porque, por exemplo, existe a reprodução de um padrão ideal de beleza, né? A mulher perfeita, e todas as mulheres buscam aquele ideal de beleza. Nós sabemos que mais de 70% dos casos de estupro no Brasil, eles ocorrem entre pessoas que se conheciam. Então a vítima conhecia o seu agressor, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho ou de faculdade, né? Às vezes elas são embebedadas e estupradas e tudo mais. Mas de fato, por várias explicações, o Brasil de fato é um país muito machista, né? E às vezes nós temos a impressão de que nós somos valorizadas, mas nós temos que ver que nós somos, na verdade, objetificadas. Porque qual é a imagem que a mulher brasileira tem no exterior, ou mesmo entre a população, né? É sempre uma imagem associada ao corpo. Quer dizer, nós não somos conhecidas por sermos batalhadoras, ou, enfim, qualquer coisa do tipo. Nós somos conhecidas por ser bonitas. Educação de gênero nas escolas. Esse é o passo mais importante. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa introjeta, que ela interioriza algumas noções extremamente preconceituosas e discriminatórias de gênero, para ela mudar isso é muito difícil. Então basta você olhar os comentários nos sites de notícias. Tem lá coisas absurdas, como a mulher pediu para ser estuprada. Aí você vai conversar, é muito difícil a pessoa abrir mão daquele pensamento, porque foi uma coisa que ela ouviu a vida inteira do pai. Primeiramente, é desmistificar essa ideia de que, por exemplo, se eu tenho um relacionamento com aquela pessoa, sou casada ou namoro com aquela pessoa, então essa pessoa me forçar a fazer sexo não é considerado estupro. É no máximo uma falta de educação, de respeito. Não, é estupro. Nós temos que começar a entender que sexo sem consentimento é estupro. Também tem a questão de que às vezes não necessariamente a mulher disse não, mas ela estava impossibilitada também de dizer esse não, né? Ela estava bêbada, ela estava sob efeito de alguma droga. Quando nós falamos assim, mas ela mereceu, será que a gente para pensar que a gente está justificando um crime, mesmo que indiretamente? Né? Quão horroroso é isso, né? De a gente dizer, mas, quando vem esse mas, então de certa forma nós estamos agindo como se o estupro fosse ok, né? E outra questão também nós precisamos falar sobre a cultura do estupro. Muitas pessoas acreditam que isso é um devaneio de feministas, né, que de repente criaram isso para dizer que todo homem é estuprador e, portanto, todo homem é uma ameaça à sociedade. Não, a gente tem que entender o seguinte, não é que todo homem seja estuprador, mas na sociedade que nós vivemos, o fato é que qualquer um, se
não for educado de uma perspectiva feminista e de gênero, todo homem tem o potencial de ser. Por quê? Porque, como eu disse lá, né, não é só o homem que ataca a mulher numa rua escura. Os homens, eles são incentivados a objetificar mulheres, a resolver os problemas na força. Enfim, numa festa, o homem chega pra mulher e diz que quer ficar com ela não aceita, ele vai lá e bate, ele puxa o braço, né? Há casos, por exemplo, de homens que na balada chegaram a quebrar o braço de mulheres porque elas se recusaram a ficar com eles, a beijar. E querendo ou não, tanto a criança, né, como o adulto, né, é estimulado sexualmente, né? E biologicamente nós, né, podemos ser estimulados, né? E isso nos gera um prazer. Só que moralmente ali há algumas questões que, né, são bastante complexas e que dentro da pessoa aquilo se torna uma confusão muito grande, né? Por isso que acaba gerando tanto transtorno e consequências. Agressividade, muda muita coisa. E as consequências psicológicas a longo prazo, né? Que causa depressão, ansiedade, crise de pânico, né? Diversos transtornos. Não dá para dizer assim que existe um padrão, né? Primeiramente o Brasil. Hoje ele figura em 7º lugar entre os países que mais matam mulheres no mundo, segundo o mapa da violência de 2012. Também tem a questão do Paraná. O Paraná hoje figura em 3º lugar entre os estados brasileiros também que mais assassinam mulheres. Curitiba figura também em 4º lugar entre as capitais, né, com uma taxa de mais de 10 mulheres assassinadas para um grupo de 100 mil mulheres. Então, quer dizer, a cada 100 mil mulheres nós temos 10 assassinadas. É muita coisa, né? E também em relação às cidades como um todo, nós temos aqui no Paraná a 2ª cidade mais violenta do país, que é a cidade de Piraquara, que fica na região metropolitana de Curitiba. Ela só perde para a cidade de Paragominas, no Pará. Analisando esses números, a gente tem uma ideia de que o problema da violência contra a mulher no Brasil ele é real.